Fala galera, tô aqui para poder orientar vocês, dar uma forcinha na palavra de célula. Nós vamos falar hoje sobre o tema e para isso eu vou usar uma palavra que eu ministrei na minha célula, que foi deixe Deus balançar você. Quando eu usei esse tema, eu estava ministrando sobre a parábola, né, do trigo que foi plantado e aí plantaram no meio da noite um joio no meio do trigo. E o trigo não serve para nada se você não conseguir separar ele do joio. E aí existe apenas uma maneira de você separar o trigo do joio, que quando o vento passa, o trigo se dobra e o joio não se dobra, né? E então eu usei essa parábola que era a minha palavra de célula. E aí, o meu tema era deixe Deus balançar você. E você deve pensar, por que não deixe Deus dobrar você, né? Você vai entender melhor, eu vou pontuar algumas coisas sobre você desenvolver, umas dicas para você desenvolver melhor o tema da sua palavra. Primeiro ponto é descubra a sua forma de desenvolver sua criatividade. O Lineker, vocês podem perceber que ele é todo visual, né? Ele usa imagens, sempre quando ele prega, ele coloca imagens. Um dia eu tava desesperada, falei, Lineker, me dá uma força aqui, eu não consigo desenvolver o tema com essa palavra. Aí ele pegou e falou, digita o texto da internet, vê a imagem que vai aparecer, vê se ela te inspira alguma coisa. Então, ele usa imagens para inspirar os temas dele. No meu caso, eu descobri que o que facilita a minha criatividade de ser desenvolvida para desenvolver o tema é as dinâmicas, atividades, a parte prática da célula. Então, não copie de ninguém. Descubra como você consegue desenvolver, como você consegue ter criatividade para bolar a sua palavra de célula. Você tem que descobrir o seu jeito. E o segundo ponto o tema tem que ter a ver com o texto, mas também tem que ter a ver com a dinâmica. O seu tema tem que ter a ver com os dois pontos. Nesse caso, eu coloquei deixe Deus balançar você por causa da dinâmica que eu usei. A minha dinâmica nada mais foi do que um vídeo de um prédio no Japão, na China, não me lembro direito, mas que eles eram feitos em cima de molas gigantes. Eu expliquei para elas e perguntei, no meio de um terremoto, onde vocês gostariam de estar? Dentro desse prédio que balança com essas molas gigantes, o vento bate e ele balança, ou vocês gostariam de estar lá embaixo? Elas disseram que fora do prédio, obviamente. E eu expliquei para elas que foi justamente aquelas molas gigantes que tornavam aquele prédio mais seguro do mundo no meio de um terremoto. Porque ele balançava, a terra podia balançar, mas o prédio não iria cair. E às vezes a gente coloca a nossa segurança em nós mesmos, né? No nosso achismo, no que a gente acredita, mas a nossa segurança tem que estar em Jesus. E Jesus, às vezes, ele pede que nós nos curvemos, que nós nos dobremos à sua presença, à repreensão que ele tem para nos dar, né? Então, nesse caso, eu usei o meu tema, ele teve relação com a minha palavra e com a minha dinâmica, que no caso foi o vídeo. O terceiro ponto é não use outras frases. Porque no meio dessa célula, eu cometi um erro. Eu comecei a dizer, deixe Deus transformar você. E aí eu percebi que eu estava confundindo elas. Poxa, essa palavra quer falar pra mim o quê? Deixe Deus balançar você ou deixe Deus transformar você? São coisas um pouco diferentes, mas para enfatizar o que eu estava empolgada e tal, eu acabei repetindo duas frases no meio da célula. Tome muito cuidado, às vezes a gente vê uma outra frase que pega muito legal no meio da célula, naquele tema, mas toma cuidado, porque você pode confundir as pessoas. Evite isso, evite usar mais de uma frase, evite ao máximo, repita apenas o tema da sua célula, nessa palavra. E o ponto 4 é, o tamanho nem sempre é documento, né? Peraí, eu não posso pôr um tema muito grande. Não significa que o tema grande vai ser difícil de memorizar e que o tema pequeno vai ser fácil de memorizar. Deixe Deus balançar você, ficou um tema grande, ficou mais ou menos assim, né? Tudo bem que nós não estamos falando dos exageros, aqueles temas gigantes também não dá, né? Mas nem sempre o tema pequenininho é fácil de memorizar, porque às vezes ele é uma palavra difícil, às vezes ele não tem muito a ver com o que você está falando. Então, nem sempre tamanho é documento. Então, não liga muito para essa história de que tem que ser um nome curtinho. Não, nem sempre. Pensa que tem que ter a ver, tem que ser fácil de memorizar na sua palavra. E o último ponto que eu quero falar, tem que ser simples, tem que ser chiclete. Sabe aqueles funk, aquelas músicas que pegam, que fica na cabeça, aquele chiclete, aquela coisa?
tem que ser assim. A palavra, a pessoa tem que lembrar de manhã, de tarde, de noite. Se você não entender nada do que eu estou explicando aqui, que fique claro para você. Essa palavra, ela tem que ser compreendida e vivida. Então, o que acontece? A pessoa tem que sair da sua célula e lembrar, Deus tem, deixe Deus balançar você. Ela tem que dormir e pensar, deixe Deus balançar você. Ela tem que acordar e ela vai encontrar um problema na vida dela no dia a dia, ela lembrar, poxa, eu tenho que deixar Deus me balançar, minha segurança está no Senhor. Então, essa é a minha quinta dica a respeito do tema. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham um bom trabalho preparando a palavra de célula. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Um beijo!